Fala, gente linda, gente gostosa do Mundão Conecta. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom, espero que vocês estejam bom também. Muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Thaís Nicolau. E pra quem me conhece, eu continuo sendo a Thaís Nicolau. Olha só que absurdo. Aqui eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre casos criminais, histórias de terror e conteúdos exclusivos. Outros conteúdos vocês veem no meu canal, a Thaís Nicolau, que vai estar aqui na caixinha de descrição. Eu também vou apresentar o podcast junto com meu queridíssimo amigo Jeff. E vamos falar sobre conteúdos de terror. Então, além desses vídeos e além dos conteúdos exclusivos que vocês podem ver também no meu canal, ou seja, vão ter coisinhas diferentes. Além de tudo isso, teremos também um podcast. Bom, chega de enrolação, já me segue nas redes sociais, todas as coisas, as parafernálias que vocês sabem que vocês têm que fazer. E vamos para o caso de hoje, o caso Elizabeth Fritz. Elizabeth nasceu no dia 8 de abril de 1966, 10 anos depois que seus pais se casaram. Mas pra gente entender um pouquinho da história da Elizabeth, antes a gente tem que entender as histórias de seus genitores. Joseph Fritz nasceu no dia 9 de abril de 1935, em uma cidade na Áustria, chamada Amstetten. Talvez eu tenha pronunciado errado, mas se eu pronunciar errado, você guarda aí no seu coração e finge que tá certo. Ele era filho único da Maria e do Joseph Fritz pai, que morreu em combate na Segunda Guerra Mundial, enquanto o Joseph filho só tinha 9 anos. Ele foi criado e cresceu nessa cidade, onde conheceu a Rosemary, uma jovem que, assim como ele, nasceu e cresceu nesse mesmo lugar. Quando Joseph tinha para os seus 21 anos, ele já estava se formando como engenheiro eletricista e a Rosemary estava ali com seus 16 anos, eles se casaram e continuaram a morar naquela pequena cidade. Juntos, o casal teve 6 filhos: a Elizabeth, Buriquet, Doris, Harold, Joseph Jr. e Rosemary Jr. A Elizabeth, como eu disse para vocês no começo do vídeo, nasceu depois de 10 anos que seus pais se casaram. Ela não tinha como saber, mas o seu pai já tinha uma conduta sexual bastante inapropriada, para dizer o mínimo. Quando Elizabeth tinha mais ou menos 1 ano de idade, o Joseph pegou 18 anos de prisão por ter violado uma enfermeira. Ele manteve essa mulher refém com uma faca e violou ela sexualmente. Aos 11 anos de idade, a Elizabeth já sofria muito nas mãos do Joseph. Tipo, muito. Durante o comecinho da adolescência dela, ela já era uma menina completamente retraída, tímida, não gostava de falar de meninos e não se abria para as amigas de forma alguma. Por não se abrir de forma alguma, ela também não contava o que acontecia das violações que o pai dela fazia com ela. Então, ninguém sabia, além dela e do Joseph. Aos 15 anos, em 1980, ela se matriculou num curso para ser garçonete para buscar a independência dela e sair daquela situação que ela vivia o mais rápido possível. Com seus 17 e 18 anos, ela tentou fugir com um amigo para Viena, mas seus genitores deram parte na polícia. Eles a encontraram e levaram ela de volta para sua casa, que não dá para chamar de casa. E ela já vivia num terror absoluto e foi ali o estopim do pesadelo que seria a vida da Elizabeth. Em agosto de 1984, o Joseph pediu ajuda para levar uma porta pro porão que ele estava reformando. Então ele pediu para Elizabeth ajuda para que ela segurasse a porta enquanto ele encaixava as dobradiças. E quando ele viu que a porta já estava completamente montada, as dobradiças encaixadas, tudo certinho, ele fez com que Elizabeth desmaiasse, colocando um pano com éter no seu nariz e boca. E quando ela acordou, ela estava trancada lá dentro. O porão que Elizabeth estava presa tinha mais ou menos uns entre 40 e 60 metros quadrados. Contava com um banheiro, uma televisão, uma cozinha e um espaço para ela dormir. Desesperada, Elizabeth tentava fazer de tudo. Ela tentava fugir, bater nas paredes, gritar, mas nada funcionava. Ela já chegou até arranhar o teto para tentar pedir ajuda. Mas vamos lembrar que o Joseph, ele era engenheiro. No mínimo, ele fez um isolamento acústico ali antes da Elizabeth pra lá. Já que, quando ela foi ajudar ele, já tava tudo pronto, só faltava a porta. Essa porta, aliás, que só abria do lado de fora e com senha. E é claro que só ele tinha a numeração pra abrir aquela porta. Enquanto a família vivia normalmente no andar de cima, a Elizabeth tava no andar de baixo, sem nem saber que dia era, se era dia, se era noite, até
mesmo porque no porão não tinha janela, então ela estava completamente perdida no tempo. E o Joseph descia só para alimentar ela e praticar atos hediondos com a própria filha. E é lógico, a família estava preocupada com ela, já que ela já tinha o histórico de tentar fugir. Então a mãe dela foi sim dar parte na polícia do desaparecimento da filha. Um mês depois do desaparecimento dela, uma carta chegou na polícia, escrita a próprio punho pela Elizabeth. A carta dizia que ela estava hospedada na casa de um amigo e ela não queria voltar, porque ela estava cansada de viver ali. E na carta, ela fez uma ameaça. Se qualquer um da família fosse procurar ela, ou qualquer pessoa fosse procurar ela, ela ia sair do país. É claro que essa carta, sim, foi escrita a próprio punho pela Elizabeth, mas ela estava sendo ameaçada de todas as formas possíveis poder escrever essa carta e o Joseph passar impune e continuar fazendo o que ele estava fazendo. O tempo foi se passando e por temer nunca mais ver a filha, a Rosemary retirou a polícia do caso. E toda vez que ela tinha um impulso de procurar a filha, misteriosamente outra carta aparecia. Nas cartas, Elizabeth falava que estava bem, que estava tudo bem, que tinha saudade dos irmãos e que ela estava salvo e em segurança. E como eu dizia, é óbvio que ela estava sendo ameaçada, e não só ela sendo ameaçada, mas como o Joseph ameaçava machucar e retirar a vida de todos os membros da família caso Elizabeth colocasse alguma coisa na carta que não seria bom pra ele ou que ela não escrevesse a carta. Anos se passaram e um dia 3 crianças apareceram na porta dos Fritz: Lisa, Alexander e Monica. E eles estavam segurando uma carta da Elizabeth. Na carta dizia que aquelas 3 crianças eram filhos da Elizabeth, mas como ela não queria cuidar das crianças, ela estava mandando o trio para casa dos avós e eles que cuidem. O Joseph foi à polícia para avisar que as crianças estavam lá, avisar o que aconteceu e avisar que eles adotariam as crianças. Como Joseph tinha uma reputação respeitada, ele foi pintado como o avô que está cuidando dos netos porque a mãe os abandonou. O que ninguém sabia era que as crianças, sim, eram filhos de Elizabeth, mas eram filhos com ele. Eram filhos dele. A Elizabeth engravidou várias vezes. O seu primeiro bebê, infelizmente, veio a óbito na hora do parto. E Elizabeth, com aquele monstro horrível do Joseph, teve 6 filhos. O motivo pelas quais essas 3 crianças foram libertas dali é porque não tinha mais espaço. A Elizabeth estava vivendo com essas crianças naqueles 40 metros quadrados. E outra que atrapalharia o Joseph nas rotinas dele. Nas péssimas rotinas dele. Quando Elizabeth se recusava a ter qualquer tipo de ato com aquele homem, ele desligava a energia por dias do cativeiro e não levava comida nem para ela e nem para as crianças. Então, infelizmente, ela se via encurralada naquela situação. No dia 19 de abril de 2004, a filha mais velha da Elizabeth, chamada Kerstin, passou mal e desmaiou no cativeiro. A Elizabeth implorou pro Joseph para que levasse a Kerstin pro hospital. Então ele foi e chamou uma ambulância. Ela ajudou aquele ser, que não dá pra chamar de homem, aquele ser a subir a menina nas escadas, porque ele já era uma pessoa de idade. E essa foi a primeira vez em 24 anos que Elizabeth viu a luz do sol. O Joseph ordenou imediatamente que Elizabeth voltasse pro cativeiro junto com os outros filhos, para que não houvesse modo dela fugir dali, e ele apresentou a Kerstin como outra filha que estava abandonada por causa da mãe, e com ela, de novo, ele apresentou outra carta, reafirmando que Elizabeth não queria ser encontrada e agora com o adendo que ela fazia parte de uma seita religiosa. Já no hospital, quando a Kerstin acordou, a primeira coisa que ela fez foi relatar à polícia tudo o que ela tinha vivido e informou que ainda naquele cativeiro estava a mãe e seus irmãos. O caso do desaparecimento foi reaberto e quando essa nova carta, a da seita, foi entregue à polícia, a polícia começou a desconfiar. A forma que Elizabeth escrevia as cartas não era uma forma como uma pessoa de uma seita escreveria, mas sim uma pessoa que está escrevendo aquilo que está sendo ditado a ela. Mas, sem um mandado, a polícia não poderia entrar na casa dele.
Então, depois de 10 dias, depois da Kerstin ter sido levada para o hospital, quem passou mal foi a Elizabeth. E ela estava implorando por atendimento médico. Como dessa vez não tinha como esconder ela, o Joseph levou ela até o hospital e quando chegou em casa, ele contou para Rosemary que magicamente a filha teria retornado. Depois de medicada e estável, a Elizabeth contou pro corpo médico tudo aquilo que ela tinha vivido e como a Kerstin poucos dias antes tinha contado a mesma história, a polícia foi acionada de novo. Agora, dessa vez, a residência dos Fitz foi revistada e para o assombro dos familiares e dos vizinhos, a verdade foi revelada. A polícia garantiu que Elizabeth e seus filhos não precisariam ver a cara do Joseph nunca mais, já que ela estava resistente a contar os fatos com medo do que fosse acontecer depois. Caso ela voltasse, o medo era gigantesco do que ele poderia fazer com ela e com seus filhos. No dia 28 de abril de 2008, Joseph foi levado a interrogatório e confessou tudo o que ele fez com a filha. Confessou que sequestrou a própria filha, que a manteve em cárcere privado, que a mantinha para atos hediondos e com a própria filha, ele teve 7 filhos, o qual o primeiro já estava natimorto, nasceu natimorto. E ele também contou detalhes de como isolou o local acusticamente para que a sua esposa e nem os seus outros filhos soubessem que Elizabeth estava ali. No julgamento, para Elizabeth ser poupada de olhar para a cara do Fritz, ela depôs com um vídeo de 11 horas contando tudo o que ela viveu. Joseph Fritz está detido na prisão de segurança máxima em Stein, na Áustria. Ele fala que espera estar legível a condicional para cuidar da esposa que sempre foi fiel a ele. Também tentou mandar diversas cartas para Rosemary, a qual nenhuma delas foi respondida. E para levar uma vida normal, a Elizabeth e seus filhos mudaram de nome. E você, já conhecia esse caso? Quer mais vídeos como esse daqui? Já deixa seu like, seu curtir, já compartilha. Já me segue nas redes sociais, segue o Mundão Conecta nas redes sociais. Se inscreve no meu canal que vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero ver você em breve. Um grande beijo para você. E um maior ainda na sua mãe, aquela linda. E a gente se vê na próxima. Tchau!